Mas eu não vejo que é esse alarme todo, não. É porque, assim, o Papa é o maior líder da maior igreja do mundo, no Isso. sentido da igreja cristã, né? Uhum. E a gente sabe como a igreja católica, né, ela saiu da linha a ponto de haver a reforma protestante, e até hoje que somos protestantes, a gente está precisando de muitas reformas o tempo todo. Mas eu não vejo. A segunda possibilidade de interpretação é que João está realmente falando aqui do Império Romano de seus dias, apontando que os reis de Roma caíram e enquanto ele escreveu, estava vivo. E aí nós temos Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba e o último seria Domiciano. Eu tendo mais para essa segunda interpretação. Não acho que tem a ver com papas da Igreja Católica, etc. Alguns compreendem, rapidinho aqui, alguns compreendem que esses 7 reis aqui que representam a besta fazem menção a impérios, como por exemplo, já caíram 5, né? Seria o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa e o Grego. Aquele que existe nos dias de João seria o Império Romano. Aquele que está para emergir, sabendo que pouco tempo lhe resta, seria o domínio de Satanás deste mundo, porque Apocalipse 12 diz que Satanás foi lançado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o 8º rei seria então o sistema do anticristo. Primeira possibilidade. O texto diz assim, olha, aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças da besta do mar são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é ela também, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Que texto difícil. É complicado de interpretar. Só que nós temos algumas possibilidades, né? Nem o nome de nascimento e nem escolheu o nome de Petros. Portanto, na minha opinião, caiu por terra definitivamente esta teoria. O pastor Mateus Alves, no podcast Cristão Também Pensa, não vê base bíblica para afirmar que o novo Papa é o falso profeta que ajudará o anticristo. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, chamado de princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. O que o Papa, a morte do Papa tem a ver? Não tem a ver? Não tem nada a ver. Irmão, não tem nada a ver. Então, gente, a verdade é que as pessoas falam muitas coisas e certamente alguns vão dizer que ele vai ajudar mesmo assim, né? Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa e o nome dele seria Petrus Romanus, ou seja, ele deveria ser do Império Romano e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem. Agora ninguém mais vai poder ficar especulando a respeito da profecia de São Malaquias, porque na verdade o cardeal Robert Prevost, que foi agora escolhido como Papa, né, no conclave, a fumaça branca já saiu da chaminé, e é um Papa americano, nem da Europa e portanto não poderia nem ser do Império Romano reconstruído. E aí então acaba essas especulações que tanta gente fazia, né, de que esse seria o último Papa e que ele iria ajudar o anticristo. Por quê? Por que eles estão falando isso? Apocalipse 17, eles dizem que esse Papa agora seria o 8º rei. O 8º rei. E o 8º rei é uma profecia de Apocalipse 17. Apocalipse 17 é o capítulo mais difícil de se interpretar do livro de Apocalipse. Na minha visão, a grande meretriz montada na besta é o texto mais difícil do Apocalipse. O texto diz assim, olha, aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças da besta do mar são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é ela também, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Que texto difícil. Eu acho que isso é viajar muito e tentar achar uma coisinha aqui, uma coisinha ali para conectar. Eu não acho que é isso. Agora, quando vier, quando acontecer,
não restará dúvida. Como eu sou um pós-tribulacionista, eu acredito sim, que será notório, a igreja verá, porque eu creio que a igreja vai estar aqui, né? A igreja verá e perceberá quem é o anticristo. Mas eu não vejo que é esse alarme todo, não. Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa e o nome dele seria Petrus Romanus, ou seja, ele deveria ser do Império Romano e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem, mas a profecia de São Malaquias. Quando você vai fazendo essas perguntas, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Vai fazendo mais sentido o texto bíblico. E a gente olha aqui com as visões brasileiras, não, é o catolicismo, mas o catolicismo no Oriente Médio é nada. É nada. Você entendeu? Então a gente tem que ter uma visão mais ampla da interpretação bíblica. Quando você vai fazendo essas perguntas, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O texto não diz, a Bíblia não explica. É que para nós brasileiros o catolicismo é muito forte, né? E a questão dos muçulmanos assim é pouco vista. Pouco. Aí, mesmo que eles sejam numerosos, Isso. é a terceira maior religião do mundo, a segunda? Deixa eu pensar aqui. É Primeiro, a que mais cristianismo. cresce, não é isso? É a que mais cresce, mas eu acho que é a segunda. Se eu não me E engano. é a que mais cresce. É a se eu que não mais me cresce. engano. Isso que é a que mais cresce. E eles têm aquela questão de discipular pelos próprios filhos, né? E eles fazem têm filho a muitos rodo, filhos, muitos filhos. Então, assim, realmente, seria bem diferente, porque a igreja brasileira, como eu disse, ela não é muito ligada a isso, por isso que para nós a figura do Papa... É a segunda, tá? O Islã é o segundo. Pronto, então por isso, porque a figura do Papa, para nós brasileiros, é muito forte, mas realmente o mundo não se resume a Brasil, né? O brasileiro quer ler a Bíblia com as óticas brasileiras. E Exato, não é assim. realmente. Então, muita gente vê a figura do Papa com muita importância, mas então para você não tem essa importância Não, toda, tem. mesmo que ele seja o maior líder. Não, tem. Pode vir do Vaticano? Pode. Só que como também não pode. Por exemplo, na escatologia muçulmana, eles esperam um Messias, que vai fazer paz e unir algumas religiões. Então será que dos muçulmanos virá o anticristo que unirá as religiões e trará paz ao Oriente Médio? Pode ser também.